Olá, queridos alunos, tudo bem? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de História. Nós estamos vendo com nossa disciplina, desde o objetivo de nós estudarmos História, o que é a História enquanto ciência, como também nós vimos sobre a origem da humanidade. Nós vimos que a História foi dividida aí para melhorar a forma de estudarmos em três partes: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nós vimos como a espécie humana surgiu, segundo a história, segundo a ciência, e nós vimos como eles foram se organizando com o passar do tempo. E nós vimos que no Neolítico eles já começaram a viver diferente do Paleolítico. Enquanto que no Paleolítico eles viviam em cavernas, viviam em grupos, viviam de certa forma assim juntos. No Neolítico, com o surgimento da agricultura, eles principalmente deixaram de serem nômades, passaram a ser sedentários. E entre o Neolítico e a Idade dos Metais, entre 12.000 e 3.000 anos antes de Cristo, eles já começaram a se organizar em forma de cidades, com governos, que nós chamamos de cidades primárias, que eram pequenas aldeias que se formavam às margens dos rios. E nós podemos citar alguns exemplos, como a Mesopotâmia. A própria palavra já é bem sugestiva, significa terra entre rios, uma região que se desenvolveu entre os rios Tigre e Eufrates. Nós vamos ver também mais adiante o Egito, que se desenvolveu com o rio Nilo, como outras civilizações, Grécia e Roma, que nós vamos ver um pouco detalhadamente hoje. Mas entendam, não foram os rios, não foi simplesmente a água que fez com que esses povos se desenvolvessem. Não foi somente o recurso natural, mas a ação humana naquele meio. O que o ser humano fez, que modificou, que alterou o meio ambiente, como ele se utilizou de um recurso para a melhoria de vida dele. Então, há muito tempo atrás se dizia, por exemplo, sobre o Egito, que o Egito era uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente do Nilo, que o Egito só existia por conta do rio Nilo. Não, mas se existisse o rio Nilo e as pessoas não soubessem lidar com o rio Nilo, utilizá-lo para a agricultura e para tantas outras coisas, só o rio por si só não resolveria, não surtiria nenhum efeito. Então, qual foi o objetivo de serem criadas as cidades? Um dos principais objetivos foi organizar esse novo estilo de vida que estava surgindo. Que estilo de vida? A agricultura, a criação de animais, deixar de ser nômade, de estar procurando tantas coisas em tantos lugares para sobreviver e viver num único local. Isso precisava de uma organização, porque tudo aquilo era muito novo para eles. E claro, nem tampouco tudo isso aconteceu da noite para o dia. Então, o que é que acontece? Esse era um dos principais objetivos da criação das cidades. Organizar essa nova forma de vida baseada na agricultura, na criação de animais e no comércio que estava surgindo naquele período. Então as cidades, elas passaram a ser, vamos dizer assim, algumas cidades passaram a ser muito invejadas. Porque enquanto umas cidades se desenvolviam, principalmente no comércio, outras não. Então aconteciam invasões e guerras. Para prevenir isso, eles passaram a construir muros ao redor das cidades, para protegerem, e colocar alguns guardas em posição de destaque para que pudessem ver se estava acontecendo, se vinha alguma invasão. Então, a partir disso, as cidades passaram a ser mais vigiadas, mais protegidas, porque as cidades eram fonte de riqueza. O que era que gerava a riqueza? Não era simplesmente a agricultura em si, não era simplesmente a criação dos animais em si, mas a comercialização de tudo isso. O comércio, o que eles plantavam eles iam vender, alguns animais eles iam vender, e isso começou a gerar economia, gerar renda. E aí o que é que acontece? Esses povos, para fins de estudo da história, para melhor entendermos, os historiadores chamavam essas primeiras organizações de civilizações. O que são civilizações? A palavra civilização vem de civita, cidade, ou aquele que mora que está relacionado à cidade. Mas
de uma forma mais voltada para a história, civilização é um conjunto de características culturais, políticas, artísticas de uma sociedade. Todas as características de uma sociedade, seja ela na sua organização política ou cultural. Então, nós temos alguns destaques. Já falei do Egito, já falei da Mesopotâmia e de mais duas que nós vamos ver agora. Nós vamos ver mais detalhado durante o ano, quando nós formos estudarmos mais detalhadamente cada uma dessas civilizações. Mas um que nós podemos destacar muito bem é a Grécia. Nós temos registros da Grécia de 8 a 6 séculos antes de Cristo, onde nós temos algumas contribuições da Grécia, como a política, a filosofia, o comércio, as artes. A política, por exemplo, o sentido de democracia, que é o que nós vivemos hoje no Brasil, poder que vem do povo, o povo que escolhe seus governantes, o povo que pode opinar, o povo que pode lutar por seus direitos, que reivindica. A filosofia, que é a busca pela sabedoria, pelo conhecimento, o questionar, o refletir, o pensar sobre as formas de vivência na sociedade. E nós vemos também o comércio, que o povo da Grécia desenvolveu, a questão artística. E dois destaques que nós temos aí na Grécia são as cidades de Atenas e Esparta, que nós vamos ver com calma mais adiante, nas nossas próximas aulas. Outro ponto que nós podemos destacar também, que mereceu destaque nessas primeiras civilizações, além do Egito, da Mesopotâmia e da Grécia que nós vimos agora, foi Roma. Roma, ela se desenvolveu, né, a partir de todas dessas características políticas e culturais, mas começou com um mito muito interessante que nós vamos ver quando estudarmos sobre a civilização de Roma, mas eu já digo aqui, já adianto um pouco. Por exemplo, o mito da versão dos dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, né, que foram salvos, resgatados do rio por uma loba. Essa loba criou eles, amamentou eles, né, formou toda essa lenda e eles deram origem ao povo de Roma. Essa é uma versão mitologia, ou seja, um mito. O que é um mito? Uma coisa que ninguém sabe se é verdade, né? Nós sabemos que não é verdade. Tem dúvida, é uma suposição. Como se fosse uma fábula, como se fosse algo do tipo. Mas nós temos outra versão da origem de Roma, que é, por exemplo, quando uns povos que viviam na região da península, né, ou seja, uma região, um conjunto de ilhas, eles se deslocaram até o local onde hoje é Roma e ali construíram essa cidade, a partir do comércio, da forma de cultura deles. Outro ponto que nós podemos destacar de Roma é o Império. O Império, o poder, a forma de governo, o imperador de Roma, que dominou praticamente quase toda a Europa e uma parte da Ásia. Então a Roma dominou o povo não só na política, no exército, que era forte, mas através da economia e da cultura. Por quê? Naquele tempo, quem não vivesse a cultura de Roma, podemos dizer que eles diziam que não tinha uma civilização. Então, se você não vivesse a cultura de Roma, como assim cultura de Roma? Se você não tivesse a religião do povo de Roma, se você não se vestisse como o povo de Roma, se você não falasse a língua do povo de Roma, que era o latim, por exemplo, o idioma deles, então você não era considerado, vamos dizer assim, que fazia parte de uma civilização. Você era um bárbaro. Bárbaro que para nós, vamos dizer assim, no Nordeste é um matuto, que o povo ignora, que o povo diz, não sabe de nada, isso é um matuto. Né? Assim que as pessoas usam esse termo às vezes para desvalorizar outras pessoas. Então, naquele tempo, o povo de Roma chamava essas pessoas que não viviam como eles de bárbaros. Povo bárbaro. E aí nós vamos entender com o passar do tempo, quando nós estudarmos mais detalhadamente sobre Roma, como isso aconteceu. Mas, como Roma se formou, que digo, né? Como Roma se formou, como Roma se desenvolveu, a influência de Roma no direito, principalmente, na organização das leis, como isso tudo aconteceu, nós vamos ver quando nós estudarmos
detalhadamente cada uma dessas civilizações. Então, voltando, quem não tivesse a cultura de Roma, quem não vivesse como povo de Roma, era chamado de bárbaro. Hoje nós vemos algumas formas de discriminação na nossa sociedade. Por exemplo, quem não tem um objeto tal, quem não usa isso, quem não usa aquilo, então não está na sociedade. Né? Nós conhecemos muitas coisas assim. E naquele tempo não era diferente. Então, os povos bárbaros, eles começaram a invadir algumas dessas cidades que estavam se desenvolvendo. Porque as cidades eram o centro do poder. O povo bárbaro, de certa forma, não tinha. Muitos deles não ficavam muito tempo em um determinado local. Eles sempre estavam em busca de novos territórios, de novos domínios, se instalavam em outros lugares. E aí o que foi que aconteceu? Eles começaram a invadir essas cidades que estavam se desenvolvendo a partir do comércio. Então, como os povos bárbaros invadiram as cidades, o povo das cidades começaram a fugir. Mesmo tendo um muro, eles ainda assim invadiam e destruíam. Tomavam aquela cidade, vamos dizer assim, às vezes matavam o governante e a partir dali eles começavam a governar, a dominar tudo aquilo. Então, a cidade era o centro do comércio. As pessoas sobreviviam das cidades. E as cidades sendo invadidas, sendo destruídas, a cidade agora estava apresentando um risco, uma violência muito grande. Os bárbaros chegavam, destruíam tudo, carregavam o que o povo tinha. Então o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a sair das cidades e foram morar no campo, que nós chamamos hoje de zona rural. Então o comércio deixou de ser a fonte de renda e a agricultura, veja só, a agricultura voltou a ser a principal fonte de renda e sobrevivência. Quando as pessoas saíram das cidades e foram morar no campo, foram trabalhar para grandes proprietários de terra. Essas terras eram chamadas de feudos. Quem eram os donos dessas terras eram chamados de senhores feudais. E muitas pessoas passaram a ter que trabalhar para esses senhores feudais para poderem sobreviver. E aí deu-se origem a uma nova forma de vida, de governo, de economia, que era o feudalismo, que nós vamos estudar mais adiante. Que era, resumidamente, feudalismo era um sistema, vamos dizer assim, uma organização política, né, social, onde a principal fonte de riqueza era a terra. Quem mais terra tivesse, mais rico seria. Então, o que levou as pessoas a saírem das cidades para ir para os campos foram as invasões dos povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Os povos que não viviam a cultura romana, que não eram romanos, e que não viviam a cultura de Roma. Então, depois do feudalismo, que foi do século, que surgiu a Idade Média, né? Saímos já da Idade Antiga, vamos para a Média, que foi do século V até o século XV. Depois disso tudo, vai surgir a Idade Moderna, um outro período da história, onde com o Renascimento, né? Uma renovação de tudo, as cidades voltaram a crescer, a se desenvolver, principalmente através do comércio, através da burguesia, os comerciantes, os burgueses. O que é um burguês? A palavra burguês vem de burguesia. Burguesia vem de burgo. Burgo significa o quê? Cidade protegida. Lembra lá que as cidades eram muradas. Então o povo que comercializava ao redor dessas cidades ou dentro dessas cidades eram chamados de burgueses. Então a partir daí já vão surgindo uma nova forma de economia através do comércio. Novamente, o comércio que caiu lá com as invasões bárbaras e depois volta novamente a crescer depois da Idade Média, depois do feudalismo. Por quê? Porque o povo, quando os bárbaros começaram a invadir as cidades, foram morar no campo, na zona rural, para se protegerem das invasões dos povos bárbaros. Quando, depois das invasões dos povos bárbaros, que passa todo esse período do feudalismo, o feudalismo estava em alta, aos poucos o comércio vai voltando a se desenvolver, só lá no século XV, a partir do século XV, as cidades voltam
a terem o seu poder novamente e a crescerem economicamente. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje. Quem tiver dúvida, assiste o vídeo novamente ou manda uma pergunta lá pelo WhatsApp, que assim que possível eu respondo. Ok? Bons estudos!